mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. Abre las cameritas. Olha ela falando italiano. Agora Las cameritas. Tá mais pra mexicano. Lá cucaracha, lá cucaracha. La cameritas não é italiano. Las Eu não sei nem se- cameritas, nem existe, nem nem existe. existe essa língua. Ai, ela é toda europeia agora. Ah, eu Ela tá sou. que tá. Eu tô Eu aí. sou. Eu sou Foi viajar Eu e mudou sou. a nacionalidade. Nem sabe falar. Eu sou rebelde. Eu sou. Não falamos sobre isso, hein? Sobre o quê? show da Verdade. Taylor, o negócio E assunto borbulhando. Eu Gente, nem a sabia Tour da Caos, existência né? da... A Tour já Caos. eras. Já eras tour. Coitada, né? Nossa. Enfim, mas... Difícil. Teve algumas meninas aqui da onda que foram no show e não foram no show daí. Porque Ah, não Foi um é? show de chegaram horrores. lá e foi cancelado. Ah, sim, por causa do dia lá, né? E teve todo o BO da morte da menina Teve. também, né? Mas Daria um episódio, né? Dari, e sobre idolatria. Vamos mudar o e- tema? Aquela... Vamos mudar o tema agora. A gente vai falar sobre Inclusive, outra se a coisa. gente for gravar hoje, já temos o tema. O Vamos próximo. falar Já sobre temos idolatria. pronto. Idolatria. Vocês vejam como a gente se prepara bem, né, pessoal? A gente se preparando ao vivo. Bem preparada a coisa. É, top. É, Mas eu achei um bom tema. Vamos fazer esse o próximo. bora, legal. Fechou. Aí não faz, aí as pessoas Na ficam verdade, é esperando. uma reunião interna aqui. Será que não é melhor fazer primeiro? Porque senão já tá bem atrasado esse tema. Mas aí o tema não dá a ver. Sim, A gente com- só usa o exemplo lá da Taylorzinha. Daí começa de novo. Sweet. Taylor Swift, eu Eu nem falava. sabia, Aí o nem- Felipe, é Swift, amor. Eu nem Swift. sabia da existência dessa. É mesmo? Eu também não sabia, mas já minhas amigas me ensinaram. Continuei sem saber. Eu só sei aquela shake it out, né? Tem uma coisa Tem assim. também. essa É dessa dela. aí eu conheço. Mas Agora, RBD eu sei um pouco mais que a minha irmã era muito fã, a ponto de Gente, chorar. nunca Ah, nada. teve também, Tu né? A Ana Ri chorava? passou Não, a mal. minha irmã, eu já As era duas mais velha. passaram mal, né? Uhum, com calor. Também- E a Anaí teve um problema no intestino, né? Isso, Uma e quem infecção. teve um problema no intestino? A Ana- Ana Ri. É uma pessoa do Rebelde. Meu A Deus, loira. Letícia, tu não sabe? Gente, mas eu tenho 40 anos. Os pensa que eu ouvia Rebelde? Não, vi, mas foi uma não vi. febre Claro no que mundo. não, gente, Não, misericórdia. eu também não ouvia de eu curtir, mas foi uma Eu febre ouvia, mundial. eu assistia todos os dias. Sério? Todo dia. Essa eu não sabia. Não, mas era uma... Claro. Assistia quem? E outra, Mas tu vou- era mais velha, eu acho, já, eu vou né? dar até Tu tava um pouco atrasada, Eu né? tinha uns 15. É, tu era adolescente, é. Não, eu com 20 anos eu E não deixa eu te falar, sabe quem assistia comigo? Lipão. Sério? Sério? A gente, Agora a informação a foi gente tava quente. namorando, Ei, começando a namorar. Lipão, Daí eu Ó, falava, não, gospelmente, Pastor Lipão é fã de RBD. É. Manchete pronta pra vocês. Sim. Eu fazia, obrigava Clickbait. também ele assistir, né? Ah, daí tudo faz Obviamente. Que a sentido. pessoa não faz por amor. Ah, não, o Geise não podia nem saber que existia, porque já começa pelo nome é pecado, né? Rebelde. Rebelde já tá claro, bem. claro. Já não tá em obediência, né? Sim. Mas vamos lá? Vamos. Vamos trabalhar, né? Porque hoje nós vamos falar sobre um assunto Não, que deixa é... eu falar primeiro do negócio do Spotify, Larissa. É verdade, é verdade. depois a Vamos coisa vai lá, tomar vamos outro lá, rumo. vamos lá. É o seguinte, hoje em específico, hoje, porque nós estamos gravando hoje e vai sair hoje o programa. Então, hoje saiu o ranking do Spotify, certo? Os ouvintes. Do que tu mais ouviu, tá lá no ranqueado lá o que tu mais ouviu. E tá por minutos, certo? Tem uma parte que aparece os minutos. Nós estamos lançando aqui, em primeira mão, um desafio, promoção, campanha, Competição. competição, que é o seguinte: você que é fã, que é uma pod lover de carteirinha do Spotify, porque nós temos duas categorias de pod lovers, Eu certo? nunca escuto no Spotify, por exemplo. Então eu Entendo, porque eu gosto de apesar se ver, né, ser, amiga? Claro. Tu quer ver se tu, quer ver se tava tu tá com o cabelo bem, se tu tá- arrumado. Normalmente eu não tô, né? Mas tudo bem. Não, é porque, sei lá. A minha mãe falou que eu tenho que trocar de poltrona contigo. Porque daí ela vai ficar menos com os braços. Ela pega no meu pé, que eu fico com as asas abertas assim. Eu falei, mãe, sei lá, pensando no meu conforto. Troca com a Letícia, tu vai Então ficar tá. mais... Eu falei, ai mãe, pelo amor do pai. Deu, já tô lavando meu cabelo, já tá bom. Já é fiz bastante. muito. Já é suficiente. Agora querer mudar eu de poltrona, só que me falta. Aí minha mãe, olha, gente, te amo, mamá. Mas assim, vou ficar na minha poltrona A minha verde. mãe também A fez tua de concha, considerações. né? A minha mãe também fez considerações sobre... O que ela disse? Gente, eu acho que a minha mãe nem Aqui, porque assiste. Você acabou contigo. Detonou? Vamos deixar assim. A tua mãe detonou a gente? Eu. É, Ah, melhor. detonou. Eu tu? não, eu.
falou que tu se expõe demais? Não, depois eu falo, gente. Deixa assim. É, olha. Gente, Ixi, a minha mãe nem Dona assiste, eu acho. Mônica, a gente não quer perder a espontaneidade da Letícia. É o que faz o nosso ganha-pão acontecer, essa risada A chaleira dela. precisa continuar. A chaleira não pode parar. Ninguém pode parar a chaleira. Ninguém pode parar a Chaleira chaleira da do Letícia. Senhor. Enfim, sigamos aqui. Olha, fez Sim. sentido pra ela que ela tá que a minha até mãe e a tua contida. mãe, elas têm alguma coisa de mulher gaúcha, não sei Pode o que ser. Sim. Enfim, Posso terminar minha Não, campanha? gente, vamos começar pra fixar bem o Vamos. conteúdo que ficou meio doido. Hoje saiu o Isso. ranking do Spotify e lá aparece os minutos que você ouviu cada coisa. E se você é fã daquela categoria lá que você ouviu, daquela música, do canal e assim por diante. E nós estamos nesse bololô no ranking de uma galera, certo? De uma Sim. mulherada aí. E está aparecendo para muitas mulheres, né? Que você assistiu o Pod Nosso tantas vezes, minutos Tantos e minutos. tal, e você é fã, não sei de porcentagem e tudo mais, certo? E é o seguinte, nós estamos lançando algo muito especial hoje, que é as 5 Pod Lovers, as 5, bem burra, as 5 Pod Lovers que mais ouviram e como Mais que a gente, minutos, né? mais minutos. E como que a gente vai analisar? Os minutos, tá? As que mais ouviram vão ganhar R$1 milhão. Vão ganhar. A pessoa achando que vai ganhar muito. Vai participar com a gente aqui, certo? De duas formas. Se você. A gente combinou isso? Vai ficar assim? Se você é de Joinville, da nossa cidade aqui, você vai participar aqui do nosso ladinho. Traz um lanche, claro. Isso, né, porque um bolinho, senão nem no mínimo. aparece. E se você não é de Joinville, nós vamos fazer uma videochamada com você, tá? Então, as 5 que mais ouviram. Então, assim, a Letícia disse que tem uma parte só que vale pra nós, que é a parte Isso, dos dos minutos. tá? Tem uma parte que vai aparecer os minutos. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer Pra um print. concorrer, você Pra precisa. você participar e a gente ficar de olho, você vai fazer um print. E você vai postar nos seus stories da seguinte maneira. Você vai marcar eu, Letícia e Cal, tá? As 3, porque a gente vai estar de olho. E você vai colocar o link ali do episódio que você mais amou. Ah, eu gostei da amiga lá, das amigas. Ah, eu gostei da sogra. A gente tem tantos e com certeza você se identificou com um. Então, você vai fazer um print, vai marcar nós 3. O print ali onde aparece os minutos. Vai marcar nós 3 e vai colocar o link do episódio que você mais amou. Se você fizer tudo isso, você está concorrendo. E aí a gente vai estar analisando. Tem que colocar o link, né, de um episódio Tem que que mais colocar amou, o link. que também Essa é a serve regra. de outras pessoas poderem ver o episódio que tu Isso, gostou. é uma indicação sua. E a gente fura a bolha dessa forma. Certo? A gente já falou sobre eu isso, tô pessoal. repensando se eu quero furar. Então é o seguinte, a partir de agora, tá? Tá valendo. A gente já vai começar a ver vocês, tá? E o dia da gravação, a gente vai entrar em contato com as 5 e vai postar também as que ganharam e tal. E a gente vai combinar tudo. Fechou? Fechou? Fechou. Falei certinho? Agora vamos ao trabalho. Vamos aos trabalhos. Hoje nós vamos falar sobre algo bem importante, né? Um tema super relevante, importante. E que saiu, né? Está aí na boca do povo. Só você abrir a internet que vai ter muita coisa sobre esse assunto, que é sobre violência doméstica por causa do caso da Ana Hickman e do seu ex-marido, Alexandre, certo? Teve um episódio, dia 11 de novembro. Nesse dia, eles começaram uma discussão dentro de casa por causa de dívidas, né? Enfim, de assuntos já de outros lugares. E a Ana Hickman estava, então, conversando com seu filho na mesa, um pouco depois do Segundo almoço. o relato dela, né? Deixa bem Segundo o que ela expôs, né? Estava conversando com o menino. Ela deu uma entrevista pra própria Record. Isso, por causa da contando todo o entrevista, caso, né? Eu tô atualizando aqui pra quem às vezes não tá sabendo de nada, né? Então, ela conversou com o filho dela, estava conversando um assunto sobre algumas mudanças que O filho teriam. dela tem 9 anos, A né? princípio, 10. sobre até essas mudanças com relação a dívidas, a confortos dentro de casa e assim por diante. E a partir dali, o marido dela, né? A princípio ainda marido, entrou na conversa e começou a chamar ela de louca e para de mentir pro nosso filho e ele não precisa passar por isso, você vai traumatizar ele. E aí começou uma discussão, o menino foi retirado e ele então parte pra cima da Ana Hickman e enfim, ela conta os detalhes na entrevista, né?
tranca o braço dela na porta, vai com a cabeça pra cima dela, enfim. Aí ela chama a polícia, vai à chama delegacia. o cachorro pra pegar ele também, chama o pra se cachorro defender. pra se defender. E a polícia, envolve a polícia, ela vai na delegacia e assim. Esse é o caso, tá bom? E o assunto de hoje é sobre violência doméstica, violência contra a mulher, que é um assunto muito relevante. Nós escolhemos não por causa do bafafá, mas porque nós entendemos que o nosso público, ele é aí a maioria feminino, né? E a gente entende que, de alguma forma, a gente trazendo esse tema, podemos, de alguma forma, estar ajudando mulheres que estão tendo alguns sinais disso dentro de casa e talvez não vai falar com ninguém, mas talvez vai poder ouvir a gente e repensar, né? Ou talvez já está nessa situação, também não vai querer abordar, talvez não tem coragem de ir na polícia, mas vai poder ouvir algumas coisas que a gente tem para falar. E aí, talvez até tomar uma decisão. Enfim, então, de alguma forma, a gente quer ser bênção na sua vida, quer poder te ajudar. E por isso que a gente escolheu esse tema. Fechou? Fechou. Então, vamos lá. Contextualizar. Minha primeira pergunta é... Vocês já tiveram contato com pessoas... Acredito que vocês não passam por isso, não passaram por isso. Então, a minha pergunta é se vocês tiveram contato com mulheres em atendimento, amigas, que de perto vocês viram passar por isso. Já. Quer falar, Lê? Já também, né? Várias vezes, inclusive, assim. Eu acho que... Eu até um tempo atrás, eu olhei uma pesquisa, não vou lembrar agora qual que é o órgão, mas é um órgão brasileiro que fala que 40% das pessoas que denunciam são consideradas, se dizem, na hora da denúncia, que são evangélicas, né? É um número bem grande, bem expressivo. Até, inclusive, a gente teve um caso, né? Da morte lá daquela pastora Sim, que cantava. sim, O marido dela é mariano, né? Tu viu a sequência do que aconteceu? Sim. Sim, envolveu um outro homem na história, né? Um bispo. Tu viu isso? Que Não. também... A sequência não. Só a história, né? Ele tinha um caso, né? Homoafetivo. Com um outro bispo, né? Bispo, e os dois se juntaram pra matar a Pra mulher. matar a mulher. Enfim, saiu disso. Mas também aí, mais um Eu acho caso que- recente e que acabou em morte, inclusive. Acabou em né? morte. Nossa. E eu acho que A Sara, né? Sara é o nome Sara é dela. uma coisa. Eu não conhecia ela, fiquei conhecendo por causa dessa situação triste, né? Mas eu acho que assim, o que eu vejo que acontece, assim, não só nas questões de violência, ou algumas situações, às vezes, até que envolvem crimes no meio cristão. É porque a gente acredita, a nossa fé e a nossa conduta como cristãos é acreditar que as pessoas podem mudar. A gente prega isso, a gente sabe que nós somos pecadores e que as pessoas precisam de uma chance, enfim, a gente tem isso no nosso discurso como cristão, né? Então isso, em alguns momentos, ele Se misturam. se mistura, entende? Porque a gente pensa o quê? Não, a gente crê que Deus pode Vai mudar, fazer um milagre, agora- vai mudar. E eu acho que isso acaba sendo um terreno para que algumas coisas cresçam e se tornem bem maiores do que... Não para, porque vai acontecer uma situação e acontecendo outra. Então, assim, eu já presenciei várias situações e é muito difícil aconselhar mulheres que estão muito passando por difícil, isso. É muito É particular. muito, porque a gente, por um lado, a gente olha e pensa assim, poxa, será que foi uma situação pontual? Será que não foi? Será que a pessoa vai mudar? Será que teve... Porque, de fato, a nossa fé faz a gente olhar dessa forma. Mas a gente precisa ter essa consciência do que é pecados, eles são tratados pela via do arrependimento, da mudança de atitude. Mas crimes, eles são passíveis de denúncia. Então, é muito difícil pra gente ponderar. Eu lembro de um caso específico, assim, que eu acompanhei, que eu me arrependo muito de como eu lidei na época. E até eu elimino um pouco essa culpa de mim, porque eu era muito nova, não era eu que estava realmente cuidando, mas eu estava por dentro e sabendo e envolvida no sentido de conhecer, de saber. E acho que na época era uma coisa até pouco falada, isso faz muito tempo, era uma coisa pouco falada sobre... Até sobre a necessidade de denunciar e como proceder. Eu acho que hoje a gente é muito mais instruído também, né? Na época era uma coisa, assim, muito nova pra mim. Não na humanidade, claro, né? Claro. E pouco abordada, enfim, pouco explorada pelos meios de comunicação, no sentido de direcionar o que fazer numa situação dessa. E acho que eu também fui mal direcionada na época, né? E hoje eu
se eu pudesse voltar atrás, eu teria protegido muito mais essa mulher, né, que passou por isso. Eu lembro que na época eu fiz o que eu pude, no sentido assim de muitas vezes levei ela pra minha casa, ferida, machucada, sangrando, roxa. Muitas vezes eu fui pro pronto atendimento com ela. Lembro, assim, de vezes que eu estava lá com ela e eu era uma menina, né? Eu tinha 18, 19 anos com uma outra menina. E eu acho que eu não fui bem direcionada, assim, sobre como agir, não sabia. Mas hoje, com a maturidade que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, eu teria protegido melhor ela, né? Dentro das possibilidades. Enfim, ela nunca foi proibida, algo assim, de denunciar. Mas eu teria incentivado muito mais a fugir, a correr, a morrer, sabe? Enfim, não era um conhecimento, uma direção que eu tinha. E isso é uma culpa que eu carrego até hoje. É uma culpa que eu carrego até hoje, sabe? E o que aconteceu depois? Ela separou, graças a Deus. Graças a Deus, nessa situação. E se frustrou muito com família, casamento, igreja também. E eu acho muito bom a gente poder falar nisso, porque a gente não tem tanta instrução sobre isso. Essa é a verdade. A gente acaba trabalhando muito e vendo as pessoas falar. É que é muito complexo também, né? Cada situação é uma, né? Mas você sabe que não só dentro da igreja, assim. Ele é um assunto complexo porque envolve, muitas vezes, quem não tá na situação vai envolver ponto de vista. Né? Então, por exemplo, até a própria Ana Hickman falou sobre isso, né? O tanto de gente de fora que falava assim, mas tu tem certeza? Né? Você tem certeza? Porque assim, veja, é o jeito dele, né? Aí a pessoa que tá sofrendo isso, ela pode olhar e falar assim, poxa, será mesmo que é eu que sou chata, meu? Eu que sou chata, eu que sou louca? Então, assim, é difícil demais. É muito difícil. Alguém, tipo assim, julgar, agora é hora disso, agora é hora daquilo. E por isso que a instrução, e acho que a gente depois vai falar sobre o que fazer, né, melhor. Mas a instrução, ela não pode ser geral para todo mundo, né? Ela é uma coisa que precisa ser, de fato, acompanhada e vista muito de perto e auxiliada conforme a necessidade de cada um. Porque, realmente, as pessoas que estão de fora vão acabar vendo uma coisa que talvez não é o que está acontecendo de dentro, né? E vai tomar decisões, como, por exemplo, ela fala até sobre o corpo de delito, né? O corpo de delito não, a proteção de distância lá, como que é o nome? Medida protetiva. Medida protetiva. Ela falou, me arrependo de não ter pego medida protetiva. É porque a gente não sabe o que fazer na hora. A gente não sabe se aquilo é necessário, se tu tá exagerando. Mas você vê, tu não consegue. Por exemplo, ela fala lá, né? O tanto de mulher que abandona o caso, né? Porque daí vai na hora, uma burocracia. É uma humilhação. É o quente da emoção, você vai, você busca ajuda, tudo. Mas daí, eu não sei, eu queria ter pego dados, assim, de quantas que voltam atrás. E aí voltam por vários motivos, né? Por causa da independência emocional, dessa pessoa, que a gente pode falar também. Financeira, filhos. Por causa de outras amigas que acabam falando, não é bem assim, não é bem assim. Que foi o caso da Sara Mariano lá, né? Ela também foi aconselhada assim? Ela foi, e assim, no caso dela, a Ana Hickman não foi por causa da igreja, mas no caso dela, tinha muito isso. Meu Deus, mas ele é o pastor, né? Tipo assim, vocês cantam, tu canta, tu tem uma exposição. Como que vai ficar isso? É a mesma coisa da Ana Hickman, né? Como vai ficar a tua exposição? Porque você é a Ana Hickman. Como que você vai ter uma mancha dessa, né? E aí, pra isso, você tem que aguentar. Então, o voltar atrás, mulheres que voltam atrás, tem muito a ver por causa disso. Porque os de fora vão acabar opinando e eu acho que não é nem assim tão externo, assim, essa dificuldade de ir pra frente nisso. É muito interno também, né? Muitas vezes, pessoas que de alguma forma acabam se vendo numa situação dessa, e se a gente for olhar um pouquinho pra história da pessoa, às vezes a gente vai ver que existe um padrão de comportamento que se repete, de se relacionar com esse tipo de pessoa. É como se o lugar dela nas relações, na grande maioria das vezes, fosse de submissão, no sentido negativo, sabe? De anulação. Achar que é aquilo que merece, de uma forma inconsciente, né? É muito inconsciente, né? Ela acha que se relacionar é assim, né? E aí, na história da Ana Hickman, fica muito claro um padrão familiar aí, que de alguma forma se repetiu. Ainda que, como ela é uma pessoa instruída, muito provavelmente uma pessoa que já fazia terapia, que viu
os malefícios na história da mãe dela com o pai dela, porque para quem não ouviu, a mãe dela viveu essa mesma realidade com o pai, ainda que ela era muito instruída, teoricamente, intelectualmente, mas inconscientemente ela repete o mesmo padrão. Um padrão de comportamento. E eu acho que tem uma questão aqui que é o seguinte, no caso de violência física, fica muito explícito que existe uma coisa errada. Né? Porque aí tu apanhou, uma pessoa que bate, né? Ficou roxo, aí tá na hora de ir. Mas se não tá roxo... Mas existem outros tipos de violência. Perfeito. Que essas violências são mais toleradas, que eu acho que é o que acontecia com ela. Eu acho que como ela tinha uma mãe que apanhava, então assim, como nunca chegou naquele grau, de alguma forma ela pensava, não é... A pessoa vai passando... É diferente. É diferente. Só que existem violências. Eu tenho uma pessoa próxima a mim que passou por uma violência patrimonial, assim, ó, um horror. E toda a vida foi orientada a permanecer, entende? Então, assim, ela chegou num estágio que não tinha mais como, sabe? Era muita mentira, era muitas situações repetidas. E aí ela se frustrou com Deus, se frustrou com várias... A vida dela foi conduzida de uma outra forma depois, porque ela foi mal conduzida uma vida inteira, entende? Ao mesmo tempo, ainda que ela tivesse conduções e direções que não foram apropriadas, todo mundo tem que entender que não pode ser refém disso também. Exatamente, né? Eu sei que é difícil, mas é muito você difícil. Que toma as suas decisões. Você Perfeito. precisa filtrar. Qualquer pastor, qualquer líder, qualquer... Perfeito. Isso alivia um pouco a minha culpa nessa situação que eu contei. Porque eu não poderia fazer pela pessoa o que a pessoa tinha que fazer, né? Perfeito. Acho que quem passa por isso tem que pensar na sua responsabilidade também. Mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque é uma pessoa em muita vulnerabilidade, né? sofrimento. E muitas pessoas, mesmo com auxílio, que a gente já viu casos aqui na Onda, por exemplo, nosso conselho em caso de violência doméstica é denuncie, se afaste. E pronto, não tem negociação, você tá correndo risco de vida e você tem que sair. E a gente percebe que muitas obrigada, pastor, mas volto pro mesmo lugar e tudo mais, né? Tanto é que tem pessoas que eu fico apreensiva pensando, meu Deus, será que eu vou ver de novo? Porque assim, é uma situação gravíssima. A pessoa e que não quer sair claramente daquilo. numa Só que aí a gente entra, né, nessa coisa de relacionamento abusivo. Na psicologia a gente usa esse termo, né? No gozo que existe nessa relação. Perfeito. Que é o benefício que existe, né? Uma contrapartida emocional que a pessoa está recebendo. Porque a grande maioria das pessoas que são abusivas, tóxicas, homens assim, são muito entregues em outras áreas. Elogiam muito, compram a pessoa daqui de lá porque financeiramente. Tem um ciclo de violência. Tu ganha a pessoa, né? Um ganho secundário, né? Ele tem um ciclo de violência. As coisas não são assim o tempo inteiro. A pessoa vai, começa, sei lá, numa discussão, alguma coisa, tem um monte de atitude que é errada. Daí explode, chega no ápice. Daí o que a pessoa faz no primeiro? Não quero mais saber. Daí a pessoa se humilha, chora, vira a melhor pessoa do mundo. A pessoa abusiva, ela se torna ela se coloca num lugar de vitimista, de vítima. Chora. E ela faz a pessoa que está sendo agredida, machucada, se passar de louca. E é isso que a pessoa que está sendo machucada... Eu tô louca. Tipo, ele é maravilhoso... E eu que sou tenho um uma problema. louca. Perfeito. E aí começa o ciclo de novo. E aí a pessoa não consegue. É muito comum uma pessoa que se separa, né? Consegue ter aquela atitude primeira. Não quero mais. Em seguida ela já começa a flochar. Porque aí começa toda aquela coisa. Que pai maravilhoso. Veja, o fulano é bem assim. A gente viu muito isso, assim. Inclusive, os dois daí se viram contra a gente. Não, daí a gente que vira o vilão. Que vira o vilão da história. Que aquilo não era saudável. Ai, gente, assim, ó. Por isso é complicado. Mas enfim, esse é o nosso papel, né? Continua sendo o nosso papel. Mas você percebe, né? Por exemplo, quantas numa situação dessa, como a Ale falou, né? Nesse ciclo, às vezes, tipo assim, de violência em várias partes. Mas daí depois tem outras coisas boas. E acaba, vou usar esse termo assim, mas acaba como se vivesse de migalhas, né? Porque não sabe da abundância que é, de fato, um relacionamento saudável. Meu Deus, perfeito. Então, por exemplo, de achar até que todo mundo vive um mundo escuro. Que é normal, né? É normal, assim. gente. Todo mundo se bate, se briga, tá tudo certo. E Instagram, daí depois vai lá, posta. Então, assim, é como se isso fosse comum pra todo mundo. Então, eu posso viver dessa forma, comendo essas migalhas, me saciando com isso, que é dos poucos momentos em que a gente se dá bem, em que a gente não se bate, em que... Enfim. E não é a verdade, né? Existe um mar de abundância da parte de Deus para relacionamentos saudáveis, para famílias felizes. Existe um padrão do céu
né? E esse padrão do céu que eu digo não é sobre perfeição, porque, enfim, Deus contava com nossos pecados, né? Mas ainda assim existe um padrão do céu de relacionamento entre pecadores que se amam, que amam a Jesus e que vivem de uma forma completamente diferente, né? Então eu acho que não é o limite, ali não é o teu ponto de chegada, né? É isso aqui que eu preciso viver pro resto da minha vida. Você precisa ponderar. Precisa ponderar se você não está correndo risco, se está certo o que vocês estão vivendo, se você não precisa recorrer a uma ajuda. Enfim, não ache que isso é normal, é bom e todo mundo vive assim, porque não é verdade. Perfeito isso. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Até lembrei que escrevi um texto uma vez sobre isso, estava achando aqui. Às vezes as pessoas vivem num ambiente, e aí a gente pode abrir para outras coisas, né? De insegurança, de ciúmes, ou de gritaria dentro de casa, que elas realmente talvez viram na relação dos seus pais, veem outros amigos e perde a esperança, né? Ou até a compreensão de que é possível existir um relacionamento saudável. É normal, se torna normal. Eu ouço muito isso, né? Tipo, mas não tem opção de homem, não sei o quê, porque todo mundo é... Cara, tem. Tipo, eu vivo isso. Não, e é tão louco, e aí a psicologia explica também, que às vezes a pessoa se atrai por situações em que vão levar ela aquilo... por uma coisa inconsciente, né? Aquela coisa que a pessoa sempre escolhe aquele perfil famoso de dedo pessoa. podre. Aquele perfil de pessoa específica por questões do seu, né, da sua vivência e tal. Porque ela se encontra de uma maneira doentia, claro, nesse lugar de anulação. É como se ela só conseguisse viver quando ela está colocada numa relação onde ela se anula. É engole. o lugar onde ela mais conhece. E onde é então confortável. tá tudo bem, é onde porque ela aqui eu sabe. conheço, né? E aí a gente romper precisa romper com isso e saber... Não é fácil. Não é fácil, Não é porque a tua fácil. tendência é essa, né? Então, às vezes, as pessoas até assim... Eu vejo muitas mulheres que nem se atraem por homens que são homens bons, homens que tu vê que são homens de Deus, enfim, que tem uma característica, e acabam se atraindo por um tipo e um perfil que tu tá visualmente vendo que é perigoso. Eu lembro até de um atendimento que eu fiz esses dias, a menina solteira, e ela falando, eu tenho muita tendência de me apaixonar ou de me atrair por meninos que são assim, sabe, mais malandro, mais charmosinho, que daí quando ele começa a gostar de ti, tu perde o interesse, né? Porque o interesse, a paixão... A atração tá nessa coisa de tentar seduzir, conquistar. E daí, quando a pessoa olha pra ti... E aí, eu até lembro que na situação... Um menino bem legal se apaixonou por ela. Se aproximou dela e ficou, tipo, muito sem graça pra ela. Porque a tendência... Isso é um pecado, claro, né? E eu tava justamente conversando com ela que... Essa atração de seduzir, de conquistar... É muito pra agora, mas que... Pra um casamento, ela nunca vai querer estar com alguém que não passa pra ela segurança, né? E ela quer casar, quer ter filhos, quer ter família. O que deixa um relacionamento estável no futuro é justamente a integridade dele, a segurança, a estabilidade. E que muitas vezes esse jogo que as mulheres tanto procuram é o que lá na frente vai ser a pior dor delas, né? Então, eu acho que tem essa questão, assim, já na vida de solteiro, de observar essa pessoa. E eu acho que esse episódio, apesar de a gente estar falando de casamento, é um alerta maior até para quem é solteiro. Porque quando é casal, é uma outra conversa, é uma outra discussão, existe várias outras coisas envolvidas, existe filho. Agora, quando a gente é solteira, a gente pode trabalhar com a radicalidade. É assim, eu não posso aceitar... qualquer tipo de grosseria, olha, por favor, você que é solteira. E começa nos detalhes, né? É assim, ó, veio com grosseria, veio com estupidez pra cima de mim, veio com ignorância. Não dá pra seguir nesse relacionamento. Não existe. Proibindo coisa, te afastando de amigos. Gente, pelo amor de Deus, controlando o Instagram, controlando isso, controlando aquilo. Gente, não dá, não adianta. Pode ser assim, o amor da sua vida. Você pode pensar isso. É que não vai parar nisso, né? Não dá certo, não dá. E dava pra ver nos vídeos, né, falando da Ana Hickman. Gente, demais. Dava pra ver a maneira como ele tratava ela e que talvez pra ela era normalizado, né? Tipo, muito grosso. E daí ela fala, né, que ele chamava ela de gorda. Gente, se a Ana Hickman é gorda. O que sobra pro resto da humanidade? Mas é doente, né? Não, é uma doentio, doença, né? isso é doentio, isso é doentio. Doença, né? E assim, ó... A doença que eu digo assim...
Dele, né? Não dá pra, tipo assim, ai, coitadinho, ele é doente, ele não sabe o que faz. Não é nesse sentido. Eu digo, Não tá certo. Não tá certo. É tipo uma coisa de alguém fora do normal, né? Então, assim, ó, por favor, você que tá ouvindo, assim, ó, se começa, assim, seus pais a falarem, seus líderes, você que é cristão, As pessoas né? de fora... Os amigos a falar. Gente, as pessoas às vezes estão vendo coisas que a gente, cego pelo sentimento, não está vendo, né? Isso, pondere, por favor, pondere. É muito incrível, assim, às vezes, quando a gente vai aconselhar um casal, a gente escuta muito isso. Ai, bem que o fulano me avisou, porque meu líder... Cara, dá vontade de dizer assim, gente, assim, ó, agora a gente tem que resolver. Porque já foi falado. Então, assim, ó, abram os olhos, porque não existe, na minha opinião, não existe aquilo, ai, casei enganada. Não, a pessoa dá sinais, é a gente que não vê. Sim. As pessoas Ou não vê têm... e a pessoa- engole, vai passar. Mas a e- pessoa dá sinais. Ninguém casa totalmente enganado. Ai, né? A pessoa dá sinais, é a gente que não tá percebendo. Então, assim, sejam atentos. Eu sempre falo que, assim, uma coisa que eu percebi muito no meu relacionamento, sempre falo sobre isso, né? Tudo que é bom no namoro fica 10 vezes melhor. Então, tipo, uma pessoa que ela é carinhosa, ela dentro do relacionamento, a tendência é ela ser realmente uma pessoa muito carinhosa. Nossa, uma pessoa que ela te dá muita atenção no namoro, isso é meio natural. Mas também quando é ruim, por exemplo, uma pessoa bagunceira, no casamento ela vai ficar 10 vezes pior, né? Na grosseria, aquilo não vai parar ali, vai ficar 10 vezes pior. Então, assim, esses sinais, eles servem porque eles vão se ampliar Perfeito. no casamento. Né? Eu tinha uma amiga que o namorado, noivo, depois, né, era assim, ó. Ai, gente, era um cavalo, assim, grosseiro, estúpido. Tudo se estressava. E o argumento que ele usava, olha que sem vergonha. Ele dizia que era o seguinte, não, é que assim, tu tem que entender que pro homem é mais difícil, porque esse namorar como cristão, sem sexo, tu vê... Tá. Então, ele responsabilizava o fato deles não terem relação sexual ser a falta da grosseria, né? Gente, assim, ó, Mas, gente, o que tem a ver uma coisa não, nada a ver, né? E eu me lembro de dizer, pelo amor de Deus, gente, mas que Eles vão argumento achando é esse? argumentos. Que argumento? Ai, mas é que tu tem que ver, porque ele tinha uma vida sexual ativa. Mas e daí que não ficou sei o louco quê. daí porque não tem? Ah, tudo isso eu falava, tá? Tudo isso eu falava. Deu 2 Eu meses. já tô com raiva já, Gente, deu um calor já. 2 meses de namoro, ela sabe o que fez lá, que ele se estressou. Ele não tá bem falando nela. Mas sabe que até De casado, mas olha. Meu Deus. Até na área sexual tem que ficar ligado, né? Quem namora, tal, tipo, se a pessoa já não te respeita nesse sentido, Perfeito. sabe? Vai passando a mão onde não deve, vai roubando espaço que não é o momento, tal. E você acha que a pessoa tá, ai, nossa, ele é louco por mim. Eu devo ser muito gostosa, a coitada pensa, né? Não, ele é pecador. Você não é gostosa. Você não é gostosa. Tipo assim, engana, sabe? Porque a mulher acha que tá sendo valorizada, amada, desejada. Mas não, ele só tá se suprindo em ti. E se não respeita nisso? E se ele não consegue se segurar contigo, minha amada, lá no casamento, ele não vai conseguir se segurar com ele mesmo sozinho e com outras opções que vão aparecer, né? Então, assim, em tudo vai aparecendo. Na grosseria, vai aparecendo na sexualidade, vai aparecer até a ponto de chegar, né, numa agressão física, que daí... Isso. Parece que dá uma desenhada, mas tem gente que ainda assim se submete a isso, porque vai crescendo também, né? Às vezes é um empurrão, É que até tudo virar uma vai agressão. indo, vai rompendo o limite. Vai rompendo aqui, né? E eu acho que também parte de um clima criado dentro de casa, né? Eu digo assim, agora não estou falando dessa figura violenta que, deixa eu só fazer um parênteses, pode ser a mulher também. A gente não tá falando a gente nesse tá... episódio. Esse episódio ele é específico sobre a violência doméstica contra a mulher, mas inclusive uma vez eu me expus. Óbvio, eu me expus uma vez. Teve uma vez. Eu falo isso em toda a pregação. Mas uma vez eu fiz um vídeo, eu gravei um vídeo falando sobre o que eu fazia. E aí, na época, eu estava falando... Não que eles não... Aí, como que eu tento me colocar para não colocar... Parece que eu tô sendo a favor, né? Mas é que existe um outro lado também... em muitos casos, que o homem é que tem sofrido essa violência doméstica, inclusive, e até teve algumas reportagens que eu assisti na época, que falava que os homens, quando iam à delegacia, todo machucado, às vezes com cortes de faca, os policiais davam risada.
Do tipo, tá de sacanagem que tu veio aqui porque tu apoia de Porque mulher. se supõe que o homem vai ter que reagir, Porque né? o homem tem que bater, Tem que né? bater. Então, eu vi vários... Nossa, na época, assim, eu vi vários vídeos, assim. Nossa, eu vi várias coisas. Inclusive porque eu estava montando esse texto, esse vídeo que eu estava fazendo. E eu estava falando sobre isso. E daí, uma advogada veio falar comigo. E ela falou que é muito camuflado. Mas foi feita uma pesquisa, não lembro em que ano. Meu, esse vídeo, gente, faz muito tempo. Faz, sei lá, 2018 que eu fiz. E ela tava falando que saiu uma pesquisa que estava quase equiparado Nossa. a quantidade de mulheres que batem em homens, porque a princípio não tem tanto problema. Sim. O E problema a mulher, por natureza, é mais frágil, então E a as pautas são gravidade de uma também. proteção e maior. vai mais pra sobre cima ela. rápido, porque assim, sabe que não vai conseguir muita coisa às vezes, em alguns casos, Mas sabe né? que assim, é bem delicado falar disso, mas queria pontuar também que existem casos, e a grande maioria é real, e a gente não tem que ficar duvidando da vítima, não cabe a nós, tem que acolher, né? Independente se a pessoa tá mentindo, Depois tá a falando gente vê, verdade, né? Mas depois agora- a gente vê, acolhe, a nossa responsabilidade, porque e se eu não acolher e foi verdade? Mas a gente não pode também desconsiderar que existem sim pessoas mal intencionadas que se utilizam dessa E podem pauta inventar. e inventam coisa, né? E inventam mesmo, assim, né? Claro, não vamos aqui... Não é todos os casos, Não é nem todos os generalizados. casos. E É nem... preciso tomar cuidado para que isso também não se torne uma pauta maior do que a pauta principal que tá machucando pessoas, né? Com certeza. Mas existe, assim, e isso vale muito para as mulheres, né? As mulheres não podem ser dissimuladas, caluniadoras. Acho muito interessante que quase todas as vezes que a palavra de Deus vai instruir algo sobre mulheres, até acho que é Paulo falando para Timóteo, quando vai falar... tá falando dos diáconos, e aí vai falar quanto às mulheres, fala que elas têm que ser respeitáveis, não caluniadoras, porque é bem o tipo de coisa que as mulheres pecam Um pouco muitas da manipulação, vezes. né? Isso. Que é mentir, caluniar, exagerar, se utilizar das suas emoções para fazer chantagem. Então, também pode ser uma arma de algumas mulheres. Ah, ele me bateu, nem encostou. Calma, mas até sobre isso, às vezes é porque existe uma pauta, né, que faz, empurra a goela abaixo de que nós somos contra homens e todo homem, independente... Nenhum homem presta. Nenhum homem presta e todos eles precisam ser denunciados, né? É mais ou verdade. menos assim. Então, aí você até fica, às vezes, confusa. Nesse caso, sim ou não? O que eu tô vivendo, né? Então, por isso que a base do que você está vivendo precisa ser pautada da palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala como o seu marido deve te tratar? Como você deve tratar seu marido? E eu acho que até é bom frisar aqui, né? Nem todo homem é igual. Todos são Nem pecadores, todo todos homem. nasceram com uma natureza pecaminosa. Mas o teu marido não é uma bênção? Uma benção. Teu Jamais marido não é vai uma bater. bênção? Uma benção. Meu também. Acho que tem uma coisa em comum aqui, que são seguidores de Cristo. Amam a Né? Jesus, né? E isso é uma coisa bem importante de se analisar, não é que vai na igreja e tal, porque muitos... Que teme ao Senhor, que né? teme mesmo a Deus, né? Mas é uma esperança pro coração das mulheres, porque, nossa, vocês não estão criando filhos, homens, que muito provavelmente vão ser homens de Deus, Sim, né? até em relação a isso, uma coisa que foi o que eu vivi na minha casa, no meu caso, a violência era contra o meu marido, né? Eu machuquei muito o Lipão já, por muito tempo eu já contei isso várias vezes, não é um segredo pra ninguém. Né, teve vários episódios, assim, de fechar o computador na mão dele, sangrar toda a mão dele, de jogar, atingir várias coisas nele quando ele não estava vendo. Enfim, várias... Eu cheguei num nível, assim, eu que deveria ter sido denunciada na época, né? E poderia, né? E poderia, né? Não tem nenhuma lei que protege o homem como A a Maria mesma da da Maria da Penha. Penha, sabia? Não saiu? João? Não era alguma coisa assim? Não, mas a mesma Maria da Penha, que é violência doméstica. É que Tinha mais O Aí nome Maria é- da Penha era uma mulher, né? Que foi aquela que ficou, acho que até tetraplégica, né? Meu, que Então, tenso. mas vale também. A Maria da Penha vale pra homens também. Pelo que eu sei, pelo menos. Mas, eu nem sei porque eu entrei nisso, mas enfim, o que eu queria Tá dizer... falando de criar filhos. Daí E eu sempre falo pros meus filhos, assim, né? Abre o olho com as mulheres que você... com Com as certeza. mulheres. Com a mulher que você vai escolher. Porque eu não fui exemplo. Não procurem alguém como eu fui. Talvez como eu sou hoje. Como alguém que, né, que mudou completamente. Enfim, que o Senhor restaurou. Mas aquela mulher não é a referência pra você, né? Você pode passar o que o papai passou. Né? E eu não quero isso pra você. Mas o que eu queria dizer é o clima da casa. Né? Às vezes, e aí, como eu falei, nesse caso que eu vou falar agora, eu não estou falando sobre o homem
doente e violento, e não tô falando sobre essa figura, e nem sobre a mulher doente e violenta, não sobre essa figura. Mas um casal normal, tá? Que se amam a Jesus, mas às vezes não se dão conta do clima que está construindo dentro de casa. É briga todo dia, ofensas todos os dias, empurrões todos os dias, não são violentos, não tem um histórico de violência, não tem nada, não tem ninguém na família. Mas assim, se provocam o tempo todo, e isso pode chegar a alguns lugares onde não precisava. E os filhos vão espelhando, né? E vão. E assim, vão rompendo lugares que não é legal. E vão se criando esse clima, né? Então, acho que a violência em si, ela não se trata só de pessoas que têm um histórico e uma patologia e uma pessoa assim, esse São perfil. limites que vão se rompendo. Às vezes ninguém tem nem perfil para isso. Mas, de fato, não se percebem e vão criando um lugar dessa forma. E aí vai acabar em alguma coisa mais perigosa. E às vezes, assim, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida e da nossa casa pensando que eu não posso romper certos limites, porque uma coisa vai levando a outra. Às vezes é uma palavra, tem um ditado que diz, né, tira o dado e palavra dita não se volta atrás. Então tu diz uma coisa, daí aquilo vai provocar na pessoa uma reação. Daqui a pouco, na próxima discussão, aquele limite já não vai, tu já rompeu aquele limite, daí tu vai fazer uma outra coisa. Aí daqui a pouco tu já tá se empurrando, daqui a pouco... Então, assim, as coisas elas vão indo progressivamente. Então, a gente, como cristão, precisa, se você tá vivendo uma situação dessa em casa, pedir ajuda antes que o caldo entorne. Que depois chega para um lado ou pro outro, né? Exatamente. Porque às vezes vai chegando num nível que depois, pra restaurar, desgastou, né? Desgastou, se perdeu o respeito. Perder o respeito numa relação é terrível. Porque aí depois tu diz qualquer coisa. Né? Se tu romper um limite, né? Assim, por mais que tu pense algumas coisas, por mais que tu tenha vontade de falar, tem que controlar isso, porque depois dali só vai para baixo, daí só vai para pior. E eu queria encerrar, eu acho que com instruções. Eu acho que é bem importante, né? Para mulheres que estão vivendo violência, o ambiente física, violento, né? O ambiente violento, física, emocional, psicológica, de buscar ajuda. Né? Eu acho que tem aí algumas áreas para se buscar ajuda. Eu não consigo dizer em primeiro lugar isso, primeiro lugar aquilo, segundo aquilo, não sei. Mas nós temos aí, a Ana Hickman ligou para o 190, mas tem outro número específico, eu acho. Tem da Delegacia da Mulher específica disso, né? Para mulher, né? Eu não sei qual é o número, deixa eu ver. Pesquisa o número aí. Nós temos a polícia, nós temos pastores, nós temos psicólogos, enfim... Às vezes até uma amiga, né? Tipo, às vezes é a primeira pessoa que tu consegue gritar para que vai te ajudar a ir atrás desses lugares. Uma amiga que você confia. Né? Eu só queria compartilhar Malaquias 2,16. Fala assim, ó. Porque às vezes algumas mulheres têm essa dúvida, né? De que Deus odeia o divórcio e Deus quer que eu continue casada. E claro que cada situação é uma situação, né? Porque a Bíblia não nos incentiva a divorciar. Mas... entre estar correndo risco de vida e divorciar, é claro que é melhor que você se afaste, porque Deus quer que você continue viva, né? Então, a palavra diz, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Então, isso é um fato. Deus não gera famílias para que elas se acabem. Deus odeia o divórcio e isso não deve ser... isso aqui não é uma apologia ao divórcio, né? Ou um incentivo que todo mundo sai divorciando, deu um problema, deu um grito a mais, não vamos lutar, né? Mas Deus de Israel diz, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham cuidado, não sejam infiéis. Uau. Então veja o cuidado da palavra, né? Em nos deixar claro que não vamos banalizar, qualquer coisinha a gente separa, mas Deus odeia o homem violento, Deus não aprova, Deus não tá nisso. Perfeito. E Ele quer te proteger. E qualquer pastor, líder ou autoridade que não te proteger... não entenda a voz desses pastores, desses líderes como voz de Deus, porque a gente vê no histórico, até que a gente, né, citou desse casal recente, que não houve proteção por parte da igreja, né? A gente sabe que na nossa igreja é muito saudável isso, mas eu sei que em muitos contextos não é. Então, considerar esse equilíbrio da palavra de Deus, né? De que ele não incentiva e odeia o divórcio, mas que ele
nos quer vivos, né? Ele nos protege e ele odeia a violência. Deus não aprova isso, né? E eu acho até assim, não em defesa dos pastores, claro, porque a gente não tem como saber, pode ser que algum seja por ignorância, outros, né, por maldade mesmo, mas às vezes é porque realmente, como a Cal comentou de uma situação dela, não é que tu esteja aprovando, mas é muito difícil às vezes a gente aconselhar uma situação como essa e a gente pode errar. Então, assim, às vezes é normal que a gente, normal não, né, mas é aceitável compreender que os pastores podem errar. E aí o que a Cal falou ali que eu queria retomar é de se autorresponsabilizar pelas nossas decisões. Então, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, terceirizam... Porque, assim, qual é o problema? O problema é bancar uma postura. É difícil a gente bancar uma decisão. Porque ela tem suas implicações. Então, a gente sempre quer deixar para o outro essa responsabilidade. É o pastor que me orientou mal, é o fulano que não me disse não sei o quê, é o pai... Não, se responsabilize pelas suas decisões, ainda que você seja mal orientado em alguma situação. Porque às vezes a pessoa pode ali, por ignorância, por questões, às vezes até pessoais dela, né, se misturar naquela hora. Não é o ideal aconselhar dessa forma, mas pode acontecer. Então a pessoa se autorresponsabilizar. E o número da Central de Atendimento à Mulher é 180. 180. Então, 180. 180 e 190, né? São os dois Nossa, números e tem aí. tantos vídeos que fizeram até na pandemia. Não sei se vocês viram Pandemia, alguns, né? Porque daí essas mulheres ficaram dentro de casa com esses homens, né? Tu sabe que a minha prima é juíza, que né? difícil. E ela conta que o maior índice de abuso, né, de crianças foi nessa época também. Nossa. Porque as crianças são abusadas em casa e descobertas na escola. Como elas não estavam indo na aula, Meu Deus. quem é que ia ver o que estava acontecendo? Misericórdia. Menor número de denúncia, né, e maior número de crimes. Ai, gente, que tristeza. É triste. Volta Meu Jesus, Deus. né? Volta a Jesus mesmo. Uau, é isso. Opa, até bati aqui. Hoje nós estamos muito sérias, mas é um Muito, assunto muito muito sério. necessário. É, não é assunto pra Assunto brincar, né? sério, Não. assunto Não teve nem risada de necessário, chaleira. Não teve Não nem teve. chaleira. Ficamos devendo para um próximo. É isso, meninas. Mandem esse episódio, né? Se vocês conhecem algum contexto nesse sentido e que você acha que vai Melhor ser espalhar pra útil. geral pra garantir, né? Pra... Manda Que pro às vezes a grupo gente das nem sabe. amigas, vai saber, É. né? Verdade. Grupo da academia, grupo de tudo quanto é lugar. É isso. Que Deus abençoe vocês e até o próximo Pod Nós.